Shalom, shalom! Estamos de volta aos nossos estudos de Parashá, depois de 2 semanas em que o foco foi a Páscoa. Acabou o Pêssar, terminou as nossas festividades de início de Nissan e já estamos findando Nissan. Foi um mês muito bom, um mês de muito trabalho, nós viajamos muito, fizemos muita intercessão pelo Brasil, porque o Brasil comemora o seu descobrimento no dia 22, então isso traz para nós muito peso de oração. Deus mobilizou essa nação para orar por nossa pátria, nossa liberdade, nosso governo. Enfim, foi um mês bem cheio de atividades. E agora nós voltamos para nossos estudos de Parashá. Muito bom rever você. Já estava com saudade de falar contigo e de estudar junto. Vamos começar agora a Parashá Hareimut, ou a depois da morte. É o assunto desta porção semanal no livro de Levítico, capítulo 16. Estamos aqui com a nossa Torá, mais um pouco de estudo. Torá, capítulo 16, Levítico, capítulo 16, 17, 18. Essa vai ser a nossa base. E nós começamos lembrando que essa Parashá Ahare quer dizer depois, e Aharemot, depois da morte. Depois da morte de quem? Depois de morrerem os 2 filhos de Arão, quando se aproximaram diante do Eterno e morreram. E disse o Eterno a Moisés: falarão teu irmão, que não venha toda hora à santidade, ao lugar santo, para dentro da divisória, diante do tampo que está sobre a arca, para que não morra. Não venha ao Santo dos Santos, para que ele não morra toda hora, para não ficar entrando sem propósito, fora do tempo certo. Então, somente uma vez ao ano, no dia 10 de Tishrei, é que se podia entrar. Agora Deus vai ensinar a Moisés, falar para Arão qual é a data certa, a hora certa, a forma certa de se adentrar ao Santo dos Santos. E faz esta orientação logo após a morte de seus 2 filhos, Nadab e Abiú, por terem oferecido fogo estranho diante do Senhor. Muito bem, o que seria esse fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram e por que agora Deus está fazendo Moisés chamar Arão à responsabilidade e alertá-lo de que isso não deve ocorrer, isso não pode mais ocorrer. Então temos aí uma série de estudos rabínicos e também da igreja sobre como esse fogo estranho é interpretado para causar morte, uma vez que eles estavam aproximando-se de Deus. Eles não estavam afastando-se. Diz que quando se aproximaram diante do Eterno, esses 2 filhos morreram. Não é porque temos boas intenções ou bom desejo de queremos fazer o melhor para Deus. Isso não basta. Muito embora o serviço todo a Deus é baseado na kavaná, ou seja, na intenção. Então, se eles morreram ao aproximar-se de Deus, havia algo na intenção deles que não estava correta, não era aproximar-se. E vocês lembram as semanas passadas, anteriores à Páscoa, ao Pêssar, que essa morte trouxe um grande constrangimento, porque ela foi exatamente no dia da inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Então estava lá Moisés, Arão, toda a comunidade, o próprio Deus falou: eu vou me apresentar nesse dia, vocês vão colocar as oferendas da inauguração, da abertura, da consagração, diante do altar vocês vão colocar, e depois vocês vão meter fogo e vão pegar essas ofertas, vão entrar com sangue, e eu vou aparecer e perdoar os pecados. Bom, então era um dia mais importante. Moisés tinha feito 7 dias de consagração de todos os sacerdotes. Agora chega o momento em que ele vai
inaugurar, e após inaugurar, Deus desce com fogo sobre os animais, desce uma glória, toda a comunidade vê. Arão e Moisés saem diante da porta da tenda e levantam as mãos para todo o povo, aliás, abençoam com a bênção de Deus, a glória vem e sai Nadab e Abiú, pegam um fogo que eles mesmos produziram, sem pegar do altar daquele que veio de Deus, entram no lugar santo e ali morrem. Então, 2 jovens. Então, isso daí traz muitas lições. Ao tentar aproximar de Deus, diz, eles morrem, porque pegaram fogo que não era fogo do altar onde Deus tinha trazido. Então, a primeira coisa é, Deus, quando traz uma visão para uma igreja, para uma comunidade, para um governo, para um grupo, todos que estão sob aquele governo têm que entender que não se pode começar dar outra partida com outras ideias, mesmo que sejam similares, mesmo que sejam parecidos, porque fogo e fogo é quase tudo igual, mas eles estavam com intenções diferentes ou eles estavam com metodologia diferente. É muito importante entender que a juventude tem que estar conectada com seus anciãos. Malaquias, o profeta, diz que a terra não teria mais maldições quando o coração dos pais convertesse aos filhos e dos filhos aos pais. Aqui há uma ruptura na geração. Muitas vezes a energia jovem precipita-se e esquece que tem uma raiz de tradição na sua igreja, dos seus pais, da sua família. Muitas vezes o novo que tenta se colocar sem a consulta do antigo, sem a permissão e sem a bênção, torna-se um motivo, então, de destruição da juventude. Nós estamos vivendo sempre as transições, sempre estamos precisando de jovens para fazerem a sucessão dos antigos. Mas essa sucessão não pode ser feita com ferimentos à honra e nem com ideias próprias que não foram, pelo menos, orientadas ou abençoadas. É muito importante conseguir uma bênção para começar uma coisa nova dentro de uma comunidade, para que ela possa estar conectada com a bênção ancião, com a continuidade, para que não seja heresia, para que não seja apenas um fogo realmente que não vai sustentar, o que não veio de Deus de geração para geração. Essa é a primeira coisa que esse estudo traz. E nos parece que todos os capítulos posteriores, o capítulo 17, o capítulo 18, que vai tratar de coisas ilícitas, coisas que realmente podem levar à morte, elas são quase que uma continuidade ou uma explicação desta porção que diz os motivos da morte de Nadab e Abiú. Parece que o capítulo 17, quando vai falar para não oferecer sacrifícios fora do altar principal, ou quando vai falar sobre não comer o sangue de animais, ou quando vai falar das relações ilícitas do capítulo 18, sobre não ver a nudez, as pessoas que estão na relação proibida para casamento ou para relações sexuais, nos parece que tudo isso são motivos de morte, ou tem alguma conexão com o fogo estranho oferecido por Nadab e Abiú. Ou seja, todos esses assuntos posteriores são como que um alerta de coisas negativas que podem provocar o afastamento de Deus, a perda do direito da alma se ajuntar aos seus antepassados, ou seja, o direito da alma entrar nas regiões celestiais. Nos parece que Nadab e Abiú, muito embora tenha só uma pequena menção deles, todas as outras coisas estão relacionadas ao que eles fizeram, ou seja,
fogo estranho seria então o que está descrito no capítulo 17 e 18. Vamos também tratar nessa paraxá o Yom Kippur. Esta paraxá, ela é praticamente a paraxá sobre Yom Kippur. Muito embora o Yom Kippur vai ser celebrado só no 7º mês, Tishri, no dia 10, quando o sumo sacerdote está permitido entrar no lugar santo para fazer expiação, primeiro por si, por sua casa e depois por todo o povo de Israel. E essa figura do sumo sacerdote, que é a autoridade máxima de Israel, vai fazer a purificação, fazer a remissão, fazer o sepultamento da iniquidade. É interessante essa palavra, sepultar a iniquidade do povo. Na época do Yom Kippur, no dia 10 de Tishrei, ela é tratada nessa paraxá. Na paraxá Aharemut é que se lida com as regras, as normas, os mandamentos para enfrentar o tribunal, o julgamento de cada pessoa diante da iniquidade. Essa paraxá, ela traz as normas de como o sumo sacerdote deve se apresentar diante do lugar santo para que não morra, para que ele não morra, para que a comunidade tenha o seu pecado perdoado. Vamos ver isso aqui. Então começamos dizendo assim, as primeiras falas dessa paraxá Haremut, né? Fala teu irmão que não venha a toda hora a santidade para dentro da divisória diante do tampo, para que não morra. Mas com uma nuvem aparecereis sobre o tampo. Com isto virá Arão a santidade, com um novilho por oferta de expiação e um carneiro por oferta de elevação. Vestirá túnica sagrada de linho e calças de linho terá sobre sua carne, com cinto de linho se cingirá e com turbante de linho se cobrirá. Eles são vestidos de santidade, e banhará nas águas a sua carne, e os vestirá, e tomará da congregação dos filhos de Israel 2 cabritos por oferta de expiação e um carneiro por oferta de elevação. Arão oferecerá o seu novilho de oferta de expiação e fará expiação por si e por sua casa. E tomará os 2 cabritos e os fará ficar diante do Eterno à porta da tenda da reunião. E Arão lançará sorte sobre os 2 cabritos, um para o Eterno e outro para Azazel. E Arão aproximará o cabrito sobre o qual subiu a sorte para o Eterno e o oferecerá como oferta de expiação. E o cabrito sobre o qual subiu a sorte para Azazel colocar-se-á vivo diante do Eterno para expiar por meio dele, para enviá-lo a Azazel ao deserto. E Arão oferecerá o seu novilho da oferta de expiação e fará expiação por si e por sua casa. Degolará o novilho da expiação que é dele e tomará o conteúdo do incensário de brasas de fogo de sobre o altar de diante do Eterno e seus punhos cheios de incenso e especiarias finas e as trará para dentro da divisória e porá o incenso sobre o fogo diante do Eterno, e a nuvem do incenso cobrirá o tampo que está sobre o testemunho, e não morrerá. E tomará do sangue do novilho e aspergirá com seu dedo indicador sobre a face do tampo ao oriente, e diante do tampo aspergirá 7 vezes do sangue com seu dedo, degolará o cabrito da oferta da expiação, que é do povo, e trará seu sangue para dentro da divisória, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergirá sobre a face do tampo e diante do tampo. Assim ele fará expiação pela santidade, as impurezas dos filhos de Israel, seus delitos e todos os seus pecados, e assim fará a tenda da reunião que está com eles no meio de suas impurezas. E nenhum homem ficará na tenda da reunião quando ele vier para fazer expiação na santidade até sua saída, e expiará por si,
por sua casa e por toda a congregação de Israel. Ok? Vamos até aqui. Bastante assunto, muito assunto. Primeiro a tratar aqui Arão. Arão, então, é alertado a vir uma vez só por ano, que é o dia 10 de Tisrei, que é o dia do Yom Kippur, e é o dia do julgamento da humanidade, é o dia do meu e do seu julgamento, quando nós estamos tendo a oportunidade de anular a iniquidade. Nós cristãos sabemos que Yeshua, o sumo sacerdote, entrou no lugar santo, ele entrou na Páscoa, ele entrou justamente quando a gente estuda sobre Yom Kippur, mas na verdade é por ocasião da Páscoa. Então veja só a conexão. Yeshua foi o Cordeiro de Páscoa, mas que também faz o trabalho de sumo sacerdote do Yom Kippur. Talvez seja por isso que esta primeira paraxá é apresentada-nos após a Páscoa, justamente para mostrar que o serviço de redenção humana foi concretizado pelo Cordeiro Pascal. E que, na verdade, tem relação do sacrifício de Páscoa com o sacrifício do Yom Kippur. O Cordeiro da Páscoa é o libertador, é o que tira, e o de Yom Kippur é o que purifica das iniquidades. Um é para salvação, o outro é para justificação. Um é estudado uma semana após a Páscoa, como está acontecendo aqui. O outro é morto na Páscoa. Então, como eu creio, como cristão, nós cremos no sacrifício de Yeshua como nosso Cordeiro e como nosso sumo sacerdote que adentrou no lugar santo, para nós faz sentido que essas duas passagens, Páscoa e o texto de Yom Kippur, estejam conectados. Muito embora no calendário uma vai ser Nissan, mês 1, e o outro vai ser mês 7. Mas para nós, o 1 e o 7 estão conectados pelo mesmo sacrifício, pela mesma pessoa que é Yeshua. Uma hora como cordeiro, outra hora como sumo sacerdote. 1 e 7. E lembra que na hora que o sumo sacerdote entrava para fazer a expiação, no dia de Yom Kippur, ele aspergia uma vez para cima e 7 vezes para baixo. Novamente, 1 e 7. O que acontece no mês 1 e o que acontece no mês 7 estão conectados no mesmo dia, no mesmo mês de Nissan e também dentro do Santo do Santo, no dia desse ensino, dessa paraxá. Para mim está bem claro de quem está falando isso aqui, do que cumpriu os dois, o nosso sumo sacerdote, Kohen Hagadol, Yeshua HaMashiach, e o nosso Cordeiro de Páscoa, Yeshua HaMashiach. Muito bom. A primeira coisa que eu aprendi aqui, que eu gostei demais e queria compartilhar nessa paraxá, é o significado da palavra, deixa eu ver, esse termo, e Arão oferecerá o seu novilho de oferta de expiação e fará expiação por si. E depois, claro, fará pelo povo. Da mesma forma que vemos que a confissão recitada sobre o cabrito enviado é chamada de expiação, expiação da alma, a alma vai ser expiada, então, sepultada. Interessante, a palavra vem garantia de um sepultamento do passado a todos que assumem a responsabilidade de se entregar completamente ao dever para o qual foi ordenado e à confissão. Fazer a confissão dos pecados é a garantia do sepultamento da iniquidade, ou sepultar o passado, sepultar as dívidas, apagar tudo. Então a palavra expiar nada mais é do que um
sepultamento do passado. Olha que interessante. Então, quando fala expiou, né? A gente lembra de expirar um prazo, acabou, sepultou, já não vale mais. Então, essa ideia de expiar é a ideia de findar e sepultar. Então, não tem mais acusação, foi expiado. Que lindo isso, né? A obra da cruz faz isso, ela expia, mas mediante o quê? Mediante o arrependimento. Tem que ter duas coisas para que a expiação seja completa. Porque tem uma teologia agora, bem forte, né? Que é a da graça. Jesus já fez tudo. Então o pecado já foi apagado, para que eu preciso me preocupar? Esquecem que é ato duplo, que é a expiação é a morte do animal acompanhado da arrependimento, acompanhado da contrição, do sofrimento, da dor de eu ter sido agente de pecado. Então, como que funciona a expiação completa? É o sangue derramado de um inocente e o quebrantamento do culpado. Se eu não tenho sentimento de culpa por estar agindo errado, a expiação não acontece. O sepultamento do meu passado não acontece, a vida nova não começa. Então, como que eu vou pregar que Jesus já morreu e já pagou todos os pecados, eu posso viver como quiser? O pecado já não existe mais. É a hipergraça, ou de que eu sou beneficiário desse sacrifício. Eu não sou beneficiário enquanto eu não entender a minha culpa e abandoná-la e ter um processo de libertação completo do desejo e da força desse pecado sobre mim, eu não estou salvo. Entende? Eu não estou salvo se eu não passei por arrependimento, se eu não passei por contrição. Isso é muito, muito importante entender, gente. O sepultamento do meu passado e a vida nova para eu viver em Cristo só funciona a partir do momento em que eu conscientemente arrependo-me, vejo a força da minha iniquidade, sou confrontado pela mazela da minha alma, pelas consequências dos meus atos impuros, e assim esse sacrifício tem valor para mim. Fora isso, ele só é um sacrifício que já está pronto, é um remédio que está na prateleira, mas que eu não tomei ainda. É uma bênção enorme, mas da qual eu não tive o benefício ainda. É verdadeiro, é real, tem poder, mas não está funcionando na minha vida por causa de que eu não passei pelo tribunal, eu não aceitei ir para o julgamento, eu não estou confessando que estou errado. Enquanto isso não acontece, não há salvação, não há a expiação completa. O fato de Deus ter dado Yeshua e eu ter falado que recebi e não ter passado por arrependimento não mudou a minha condição espiritual ainda, ok? Então vamos lá, mais uma observação a fazer dentro desses preceitos de expiação. A morte como que se fazia a expiação? Trazia-se 2 cabritos e colocava-se na porta da tenda. Eles ficavam ali aguardando sortes. Arão, sacerdote, vai tirar sortes. Um será levado para dentro e colocado no altar e morto. O outro vai ser solto e vai para o deserto. Isso é muito interessante entender que esses 2, na verdade, simbolizam a mesma coisa. Os 2 são a alma humana, é a pessoa humana, com a sua debilidade, com a sua fraqueza, com o seu pecado, que pode escolher ir para dentro ou afastar-se para fora.
entrar para o santuário e ali ter a faca sobre a sua animalicidade, sobre o seu lado bestial, o seu lado pecaminoso, iníquo, e ficar livre e ser a alma elevada, queimada para Deus, ali no sacrifício morto, mas morto para o pecado, morto para o delito, morto à velha natureza, morto à besta, o lado bestial que é chamado aqui pela degola, pelo bisturi do eterno, pela mão do Altíssimo, pelo sacrifício que ele fez, ou simplesmente carregar toda a carga da contaminação e afastar-se de Deus, viver fora da presença, ir para um deserto e ali perecer eternamente. Esses dois animais, na verdade, simbolizam a escolha do homem. A escolha do homem, por isso é tirado uma sorte. Tu fala, vai tirar sorte. Não é Arão que decide, não é o próprio cabrito que decide, é uma sorte lançada. Deus vai falar, escolhe. Arão, chacoalha, eu não sei qual é o sistema, levantar duas pedras. Os dois ao mesmo tempo. Mas é o livre-arbítrio humano. Isso é o livre-arbítrio, é a escolha. Todos nós podemos encarar nossa fraqueza, nosso crime, nosso pecado, nossas mentiras, nossa cobiça, nossa vaidade, ou escolher camuflar isso. Não tenho nada, não devo nada para ninguém, não tenho que pedir perdão a ninguém, eu sou perfeito, eu não mato, eu não roubo, e assim sair. Ou encontrarmos no tribunal e falar, pequei, menti, falei, desejei, fiz o que era mal, cobicei, e assim irmos para o altar do sacrifício e perdermos a natureza animalesca, bestial, feroz, ou irmos para Azazel. Mas o que é ir para o deserto e para Azazel? É muito interessante também essas palavras. Vamos dar uma analisada aqui agora. O significado mais simples da palavra Azazel é o cabrito que foi. Alguém da natureza teimosa e firme. Az significa aze, e que se foi sem futuro. Azal. Ele se vê como az, que quer dizer forte, e como resultado vai-se e desaparece. Azazel. Representa o poder dos sentidos que fazem dele uma questão de princípio, mas Deus não lhe deixou nenhum lugar no destino do homem. Existe um estudo que interpreta essa palavra como Azazel ou Azal. E esta interpretação também leva ao mesmo conceito, que é uma força, que quer dizer Isus, que corresponde à natureza e ao propósito dos deuses, Elim, em hebraico. Esses deuses, entre aspas, são forças da natureza humana, para as quais o Criador estabeleceu apenas uma direção possível, da qual, entre aspas, não se viram ao andar. Está em Ezequiel 1:17. Isto é, elas não têm permissão e, portanto, não têm a capacidade de desviar-se dela. Elas cumprem a vontade de seu Criador, caminhando conforme o mandamento de sua natureza, visto que ela é a única direção que lhe foi dada como sua porção. Assim, é a porção e o destino do mundo dos elementos e do mundo da flora, da fauna, desprovidos de liberdade. Porém, o ser humano tem um propósito diferente e superior, e somente na medida em que cumpre esse propósito sublime, ele é digno de ser homem, pois o Deus único, livre e onipotente está acima das leis que governam os deuses, entre aspas. Ele os criou e impôs a eles as suas leis, e eles são regidos por elas. O poder deles está no cumprimento da sua vontade, de Deus, sem mudanças. E exaltado acima de todos eles está o Deus único na liberdade absoluta da existência e da vontade.
Ele insuflou a alma de seu espírito numa criatura terrestre, deu-lhe uma parte da sua essência única e livre e concedeu-lhes uma parte de seu poder de governar sobre essas forças naturais. Ou seja, o homem recebeu, acima da flora, acima do animal, acima da natureza, o poder de decidir se vai viver pela vontade divina ou não, se vai render-se ou não. Porém, quando ele escolhe esse afastamento de Deus, é fortalecido dentro dele como se ele fosse entregue a deuses. Deuses que agora não têm dupla vontade a não ser a maligna. Talvez seja isso que Paulo está falando lá em Romanos 1,18, porque negaram a Deus como Criador e escolheram adorar a idolatria, a quadrúpedes, a bichos, animais, imagens de coisas que tem no céu e na terra. Por isso Deus entregou as suas paixões infames. Ou seja, o homem que resolve ir para Azazel é aquele que, na verdade, é entregue a si mesmo. Ele fica entregue a deuses estranhos, a forças estranhas que vão conduzi-lo a ser um escravo dos seus piores desejos. Por isso é que eles não têm como recuar desse deserto, porque eles fizeram uma escolha e se fortaleceram nela. É aquela história do faraó. O faraó não é que era um cara bonzinho e Deus endureceu o coração dele para ser glorificado. Não, ele já tinha decidido pelo mal e Deus apenas o entrega a ser fortalecido no mal. É mais ou menos isso. Então, o Azazel é isso. É aquele que está destinado a ir, porque escolheu e agora isso se fortalece nele. Muito triste fazermos uma escolha, porque seremos escravos dessa escolha depois. Será fortalecido. Assim também, quem escolhe ir para Deus, cada vez mais ele vai de glória em glória. E quem escolhe afastar-se, vai cada vez mais de abismo em abismo. Um abismo chama outro abismo. Por quê? Porque existe um processo de endurecimento ou de quebrantamento. Um quebrantamento puxa outro quebrantamento. Um endurecimento atrai outro endurecimento. Meu Deus. Então Deus faz um dia de julgamento para que nós possamos escolher ou arrepender-se ou endurecer-se. Enviado para o deserto, enviado a Azazel. Muitos pensam que Azazel seria um demônio. Não é. Não é enviá-lo para Azazel como quem manda essa oferta, esse sacrifício para o diabo para acalmá-lo. Existe uma linha de pessoas que pensam isso, que é um demônio no deserto, né? A quem o cabrito é enviado como um sacrifício para apaziguar a ira desse demônio, né? Não, não é assim. Já expliquei como que é. Outra coisa. Por outro lado, o homem também pode decidir para o Azazel. É uma decisão humana. Estando de pé, entra na tenda do templo, frente aos requisitos da Torá de Deus, ele usará seu poder de resistência para desafiar a vontade de Deus. Na entrada do templo, ele recusará abdicar da vida bestial que há dentro de si, recusará entregar o poder dos sentidos, a faca da força da vontade que lhe foi dada e não desejará sacrificar tudo isso para a santidade de Deus e da Torá. Ou seja, ele se apegará insubordinadamente à vida bestial. Porém, ao fazer isso, ele se entrega ao Azazel, ao poder da sensualidade incontrolável. Se a pessoa não decide ir para a faca da degola onde Deus quer matar a natureza bestial e ele se entrega a Azazel, uma das coisas que vai acontecer sobre a vida dele é sensualidade incontrolável. Que coisa! Uma sensualidade incontrolável. Essa pessoa não tem lugar no templo, assim como não tem lugar no âmbito da vida humana nacional,
pois esta vida pode florescer e prosperar apenas à luz da Torá em torno do templo de Deus. Seu lugar é no deserto. Lá o mundo terreno não ascende, não sobe ao reino da liberdade por meio das ações do ser humano moral. Irmãos, esse assunto é muito sério. Seríssimo, seríssimo. Se não nos apresentarmos para o julgamento pelo que temos de natureza animalesca, essa natureza animalesca vai nos levar para uma vida bestial, um fortalecimento enorme do pecado e vai arrastar a pessoa, nos arrastar a um nível de depravação moral. Em algum sentido da vida nós seremos depravados, seja na sensualidade, seja no roubo, seja na violência, mas arrastará a pessoa. Uma força bestial vai fortalecê-lo ao ponto de descontrole da sensualidade, descontrole da razão, descontrole dos comportamentos e chegando a níveis de depressão, a níveis de escravidão moral e de imoralidade. Alguma coisa terrível vai arrastar quando não passamos no julgamento, quando não aceitamos o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de passar por tribunal de Deus, de pedir o perdão completo, de nos entregarmos à obediência do que o Espírito está chamando. Por isso é que os próximos capítulos vão tratar justamente de nudez, por causa desse desenfreamento moral que vai acontecer para quem é entregue a esta natureza pecaminosa, a essa força desses falsos deuses que estão nos tronos, estão na natureza nossa, humana caída, que vai nos puxar para um desequilíbrio incontrolável de sensualidade. Ou vamos para o fogo do altar, o fogo do Pentecoste, o fogo da presença, o fogo que desce e queima essa natureza animalesca, ou nós vamos preferir nossos desejos e eles se tornarão um fogo de paixão incontrolável, de sensualidade incontrolável. Um dos dois fogos vai dominar a nossa vida. Que coisa forte entender isso. Meu Pai, meu Pai. É assustador. E isso explica, então, por que chegamos, isso está no capítulo 16 e 17, né? E explica o capítulo 18, que são as relações impuras, que está totalmente relacionado à nudez, que não se deve ter, ou não se deve ver. E é onde o Azazel, esse corpo, essa natureza animalesca, vai puxar o ser humano. Para onde vai puxá-lo? Olha só. Vai puxar para fazer exatamente o que a Torá diz para não fazer. E quais são os juízos que devem ser cumpridos? Está escrito aqui no capítulo 18. Guardareis os meus estatutos, meus juízos, cumprindo os quais o homem viverá por eles. Eu sou o Eterno. Nenhum de vós chegará àquele que lhe é próximo por carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Eterno. Nudez da mulher de teu pai e nudez de tua mãe não descobrirá. Tua mãe é ela, não descobrirá a tua nudez. Nudez da mulher de teu pai, mesmo após a morte desse, não descobrirás, pois é nudez de teu pai, a nudez de teu pai é ela. Nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou nascida fora da casa, não descobrirás sua nudez. Nudez da filha de teu filho ou filha de tua filha, não descobrirás tua nudez. Por quê? Porque tua nudez são elas, são suas netas nesse caso aqui. Nudez da filha da mulher de teu pai, é tua irmã.
gerada de teu pai, tua irmã ela é, não descobrirá a tua nudez. Nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parente próxima de teu pai. Não pode ficar então com a irmã do pai, a tia, o tio, e assim por diante. Engraçado que todas essas atrações e todos esses pecados, você vê que está relacionado ao Azazel. A escolha que a gente faz de não entrar no julgamento, não passar pelo Yom Kippur, não aceitar o cordeiro, não aceitar o arrependimento, endurecimento vai trazer relações incestuosas, vai levar a desejos tão promíscuos que vai contaminar a terra, que é o resultado que fala assim aqui depois, ó. E com o homem não te deitarás. Mais uma das proibições. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é uma abominação. E com qualquer animal não te deitarás para impurificar-te com ele, nem a mulher se porá diante de um animal para se juntar com ele. É uma confusão, é uma Babel. Tabel está escrito. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá, versículo 23, final do 23. Vamos lá. Vamos ver qual é que é a palavra em hebraico aqui. Eu aprendi que era Babel. Não deitarás com o animal. Tabel, Tebel, né? Tebel vem da palavra Babel. Babel quer dizer confundir, onde confundiu as línguas. Então, todas essas relações erradas serão confusão, relações animalescas, confusão. Confusão é um lugar onde tem o juízo, a confusão é um juízo de não dar resultado, de não atingir o céu. Como eles queriam fazer uma torre para chegar até o céu, precisava das relações, precisava das comunicações, então veio um juízo e confundiu e fez a confusão das línguas. Então não se atinge mais os lugares altos, não se sobe, a alma não é mais elevada através dessas relações. Não vos impurifiqueis em todas estas coisas, pois com todas elas impurificaram-se as nações que eu hei de expulsar de diante de vós. A terra ficou impura e visitei a sua iniquidade sobre ela e vomitou a terra os seus moradores. Aqui é a consequência, o juízo para quem faz toda essa abominação. A terra empobrece, a terra expulsa os seus moradores, a terra fica contaminada. Irmãos, eu fico pensando no contexto do Brasil, carnaval, funk, música baixa, toda essa cultura esquisita que hoje parece que está endeusada pela mídia, pelas rádios, todo lugar a gente vê uma música profana, uma música terrível, um incentivo, uma imoralidade, tentativa de fazer ideologia de gênero, linguagem neutra, é um endeusamento da sensualidade, é um endeusamento da depravação e uma tentativa de legalizar. Fica pensando, isso vai fazer com que a terra vomite o morador. Ou seja, toda a falta da prosperidade que uma nação tem vem da sua depravação. Quanto mais sua cultura desce, mais dinheiro ela perde. E chega uma hora que vai ser extirpado, extinguido da terra, expulso, vomitado dessa terra. Agora, leva isso para um contexto mais alto, que é o contexto espiritual. A terra de Canaã, a terra que eles iriam, estava tão contaminada, Israel ia entrar numa terra que estava tão contaminada que Deus ia expulsar e vomitar os moradores daquela terra para purificar a terra e colocar uma nação santa dentro dela. Por isso estava preparando Israel para entrar na terra e para purificar essa terra. Essa terra, ela se tornaria um símbolo da eternidade, um símbolo do céu. Por isso que José lá atrás fala, não, eu não quero que meus ossos fiquem aqui, levem eles
para a terra que o Senhor vai nos dar, simbolizando que era um lugar elevado, um lugar onde a alma entra em descanso, mesmo depois da morte. Agora, expulsar dessa terra simboliza também que a alma da pessoa não entrará em descanso eterno. Portanto, entregar a nossa vida a uma depravação, entregar uma cultura inteira a uma depravação, faz com que essa pessoa não vá desfrutar da eternidade, não vai desfrutar do descanso após a morte. Ela vai entrar em tormento, ela não entrará na terra prometida. É isso que quer dizer. A sua alma não descansará, não entrará. Olha só. Guardareis os meus mandamentos para não fazer nenhum dos costumes abomináveis que foram feitos antes de vós, e não vos impurifiqueis, para que a terra não vos vomite, impurificando-a como vomitou a nação que estava antes de vós. Ou seja, o desejo daquela pessoa de descansar em paz na terra, habitar na terra, é o desejo da alma entrar no céu. A alma que fazer isso será banida do meio do povo, está escrito. Então, a consequência nem sempre é vista, né? Nós nem sempre temos um relato bíblico da consequência imediata por obediência ou por desobediência. Nem sempre está escrito tão claramente o que vai acontecer com a pessoa que não comer as comidas sagradas, as comidas puras. Não vem assim uma explicação direta. Você não descansou o seu corpo, não descansou do Shabat. Não está dizendo consequência imediata, pelo menos aqui. Algumas vezes está escrito, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Então, às vezes temos a consequência imediata escrita por causa da obediência, mas muitas vezes não. E essa ausência de informação leva muita gente a achar que só transgredi uma vez, depois não. Não, isso aí não tem problema, isso aí dá para viver sem fazer. E não consegue dimensionar os níveis de prisões que a alma vai entrar e as consequências que vai acontecer por não obedecer o que Deus está mandando fazer. Isso é estranho, porque não é que é estranho, por não saber as consequências, tira-se o temor, tira-se o desejo de fazer. Mas quando você vê o mundo espiritual, quando você começa a entender as consequências e a sua vida vai passando alguns anos e você vai vendo doenças, vai vendo casamento destruído, vai vendo finanças acabando, mas isso tudo ainda é muito pequeno, perto da consequência maior, que é a perda da paz eterna, a perda do direito de entrar nas regiões celestes. Isso é muitas vezes pior. E isso nem sempre fica claro nos primeiros momentos que você está lendo uma porção da Escritura. Não fica tão claro e por isso perde-se o temor. Por isso é que se não valoriza tanto a obediência a mandamentos. Por isso é que é um caminho estreito e poucos andam nele. Tem que temer ao Senhor e fazer, mesmo sem entender tudo. Porque a vida eterna é mais importante que tudo. Sabe, eu peço o Espírito de sabedoria que está conosco, que está liberado, que possa trazer o temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero fazer uma intercessão agora para que a natureza pecaminosa seja levada ao altar e crucificada, degolada, que a faca do Eterno possa descer nessa besta animalesca e arrancar a força de domínio, para que ninguém seja levado a Azazel,
a um endurecimento da sua força obstinada de pecado, e assim peregrinar num deserto e não ter o direito de entrar na terra e não ter a alma ajuntada ao lugar eterno, à fonte de onde ela veio. Pai Celestial, eu te peço, Senhor, que nessa paraxá, que trata depois da morte, a Hareimut, depois da morte de Nadab e Abiú, a orientação que o Senhor deu a Arão foi que ele remisse, sacrificasse por si, por sua família e depois pelos filhos de Israel. Que como um sumo sacerdote ele entrasse cautelosamente, uma vez ao ano apenas, e apresentasse para julgamento, e assim livrasse a si, sua casa e toda a nação. Yeshua, nosso sumo sacerdote, fez isso. E já temos um livre e aberto caminho para entrar no reino, Senhor. E já enviaste o teu Espírito para nos quebrantar. O Senhor deu toda a ferramenta, Pai, mas eu intercedo para que todo coração ouça, todo coração entenda que tem o livre-arbítrio para escolher endurecer ou amolecer. Fazer e apresentar-se diante do Senhor para um sacrifício vivo, que é a morte do velho homem, a morte do animal, da natureza animalesca, bestial, para viver para o Senhor. E assim ter, no final, a maior das recompensas, que é entrar no reino e ser conhecido como filho. Pai, eu intercedo para que haja, Senhor, uma entrega total de cada área da nossa vida. E cada pessoa que puder ouvir, sinta o desejo, Pai, de livrar-se dessa natureza animalesca, do que endurecer-se, afastar-se, ir para um deserto, para Azazel, para o Deus da sua própria vida, para o Deus do seu próprio eu. Ó Senhor, terrível é o fim desse deserto. Terrível é, Senhor, a morte, com todas as inflamações da alma, com toda a depravação imoral, Senhor, totalmente energizada, sem, ó Deus, santificação. Senhor, eu te peço tua misericórdia para que todos saibamos que existem impulsos sexuais, existem impulsos que querem violência, que querem até roubar, mas, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro, nós temos um domínio próprio. Nós não negamos os impulsos, mas sabemos que eles estão embaixo do governo de Cristo, do ungido. Eles estão embaixo, Senhor, de domínio. Eles não nos dominam. Senhor, nós fizemos sepultar esse velho homem. O Senhor fez isso quando deu o teu sangue. O Senhor nos deu a capacidade de viver a novidade de vida e viver, Senhor, sobre a unção do Cordeiro. E assim, ó Deus, subjugar e vencer os impulsos deste velho e horrível homem, velho, natureza animalesca. Pai, eu intercedo para que a salvação seja, Senhor, aumentada na terra, aumentada na família. Pai, eu intercedo para que a compreensão da necessidade, da decisão de te escolher e de entrar nos teus átrios pelo novo e vivo caminho seja da maioria do povo, Pai. Eu intercedo por essa decisão, intercedo por salvação e santificação, intercedo porque o Senhor já tem um caminho aberto e todos podem escolher. Intercedo até aqueles, Pai, que estão tão entregues à sensualidade, ao roubo, ao crime, mas que, ó Deus, há uma oportunidade, há um chamado acontecendo, há um tribunal que ainda está aberto para aquele que quiser dizer, eu pequei, ter a sua recompensa, ter a sua absolvição, ter o seu cordeiro, ter o seu arrependimento aceito. Ainda há uma porta de oportunidade, Pai.
Eu peço isso ao Senhor por mim e por todo o povo do Senhor e por aqueles que ainda não estão no teu aprisco, para que se tornem ovelhas do teu pasto, filhos do Senhor. Muito obrigado por esta paraxá, a Hareimut, depois da morte, Senhor, e por todas as advertências que nela tem e toda a oportunidade do chamado ao arrependimento. Nós te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.